Às vezes, o que machuca não é a pancada, é a frase dita baixo, do tipo que gruda no corpo: fica quieta. Eu cresci com isso. Cresci acreditando que mulher direita fala pouco, abaixa os olhos e passa sem fazer barulho. Hoje, com mais de 70, eu finalmente falo. Demorei uma vida inteira. Meu nome é Margarida, mas quase todo mundo aqui me chama de Dona Dida. Estou na varanda da minha casinha em Itacoatiara, Amazonas, olhando o rio que não cansa nunca. O café tá passado no pano, o beiju de goma ainda quente chiou na frigideira, e a rede balança devagar como se tivesse lembranças próprias. O barquinho que leva a gente pro outro lado corta a água como uma agulha, e lá no fundo um rádio toca uma toada de boi que me volta a infância inteira de uma vez só. Eu nasci e cresci numa rua de barro batido, com casa de madeira e telha velha, banheiro do lado de fora e um quintal cheio de pés de muruci e goiaba. Meu pai, seu Zé Raimundo, vivia no rio, ora trazendo tambaqui, ora levando gente pra cima e pra baixo no batelão de um compadre. Muita vez dormia mais em rede de proa do que no próprio quarto. Minha mãe, Dona Iracema, era lavadeira, as mãos dela tinham rachaduras como se fossem mapas de todas as roupas que carregou. Éramos 4, eu, Lourdes, Dalva e o pequeno Tunico, que todo dia sumia atrás de uma pipa ou de um peixe que jurava ter visto no igarapé. A escola era uma sala só, com banco comprido e quadro verde que às vezes parecia mais preto pelo tanto de giz. Dona Odete segurava a turma no grito e no carinho. A gente copiava a tabuada e a oração do dia, e eu gostava do caderno com capa azul porque me dava uma ordem que em casa quase nunca existia. Eu ia pra aula de chinelo gasto, saia simples e a blusa branca que minha mãe teimava em alvejar mesmo quando a água do igarapé vinha turva demais. Meu lanche era banana pacovã e café doce, e, quando dava sorte, um pedacinho de bolo de macaxeira da vizinha, trocado por um favor qualquer. Foi por ali, pequena ainda, que aprendi as regras que não vêm escritas em caderno. Menina não entra em casa de homem sozinho. Menina não responde. Menina direita passa reta. Minha mãe dizia sem olhar nos meus olhos, e eu acatava. Com ela não tinha conversa comprida, a vida andava sempre com pressa. Quando um adulto elogiava demais, ela apertava meu braço de leve, como quem diz sem dizer, não dá assunto. Eu jurava que era cuidado. Depois entendi que também era medo. Na esquina da nossa rua tinha a bodega de seu Amâncio. Vivia de avental encardido e sorriso que mostrava os dentes num jeito de quem nunca dá troco errado. Ele gostava de fazer graça com as meninas. Tá crescendo rápido, hein, boneca, dizia, esticando a palavra rápido como se fosse elástico. Um dia me chamou para pegar um pacote de farinha no alto da prateleira. Eu subi no banquinho. O braço dele passou atrás de mim, mais perto do que precisava. A mão pesou no meu ombro, como se quisesse provar alguma coisa. Eu desci apressada, ajeitei a barra da saia que teimava em enrolar e fugi pro sol. Cheguei em casa quente de vergonha, a língua presa no céu da boca. Quando contei para minha mãe com palavras tortas, ela suspirou fundo, os olhos duros, não inventa. A gente pega fiado lá. Evita passar muito, pronto. E calou. Eu também. Naquele tempo eu pensava que silêncio era o mesmo que respeito. Meu pai, quando voltava de viagem, trazia peixe e cansaço. Às vezes chegava com o cheiro de diesel, sal e alguma coisa que não tinha nome. Sobrava pouco dele para conversa. Um dia me viu com a saia acima do joelho, porque eu tinha crescido e a costura não acompanhou. Vista um short por baixo. E não passe em frente da bodega sem motivo, falou seco, sem tirar o chapéu da cabeça. Eu balancei a cabeça e desci a barra como pude. Aprendi a medir passos, a escolher sombra, a guiar meu corpo como quem leva um pote cheio e não quer derramar. Na igreja de São Francisco, as procissões me davam um alívio. Na fila das meninas, eu gostava de segurar a fitinha do andor e sentir que, pelo menos ali, ninguém mandava eu abaixar a cabeça a não ser para rezar.
O cheiro de vela, o canto desafinado, tudo parecia prometer um lugar onde a gente pudesse existir sem tropeço. Mas bastava sair pro pátio para ouvir as mesmas sentenças: menina direita não olha muito. O mundo vigiava, a vizinhança exercia seus olhos, e as paredes das casas sabiam mais do que falavam. Eu lembro com clareza do dia em que virei mocinha. Estava na escola quando percebi a mancha na saia. O calor subiu no rosto no estalo. Os meninos riram, as meninas fizeram redinha em volta, e Dona Odete tirou o casaco e amarrou na minha cintura sem uma palavra de censura. Eu voltei para casa andando na beirada, como se o chão fosse vidro. Minha mãe não perguntou se doía nem se eu estava assustada. Disse apenas: daqui para frente, cuidado dobrado. Você já sabe. Eu não sabia. Só sabia que tinha algo em mim, novo, que precisava se esconder mais do que tudo. As tardes eram de água no tanque e roupa no varal. Eu gostava do barulhinho das pregas de madeira, do vento mexendo nos lençóis como se fosse mar. Às vezes, Dona Lourdes me mandava na venda comprar querosene. Eu pegava o atalho pelo fundo das casas para evitar a frente da bodega de seu Amâncio. Foi ficando automático, evitar, desviar, contornar. A rua não era reta, o caminho nunca direto, e eu fui aprendendo a ler o mapa dos perigos sem que ninguém me desse bússola. Quando dava tempo, eu me sentava no degrau para fazer as lições. Tunico encostava o queixo no meu ombro para desenhar peixes nas margens do meu caderno. A gente ia abaixo, como quem teme acordar um bicho. Dalva chamava para ajudar com o feijão, e Lourdes vinha com a conversa das moças da igreja, repetindo regras que pareciam sempre as mesmas com roupa nova. Com fulano não conversa, com cicrano não aceite carona, não aceite presente de ninguém. Era um mundo de nãos, e quase nenhum pode. Eu engolia todos, como quem toma remédio. Teve também aquele dia na feira. Eu e mamãe vendíamos uns pães de goma para levantar os trocados. Um homem que eu não conhecia chegou perto demais, o riso pequeno, os olhos miúdos. Elogiou minhas mãos jeitosas. Pediu para ver a cicatriz no dedo, aquela que ganhei ralando uma caixeira. Segurou minha mão um segundo além do necessário. Eu soltei educada, botei a mão atrás do corpo e finquei os pés no chão. Não o olhei no rosto. Só ouvi o barulho do dinheiro contando, 2 notas amassadas, moedas, a voz dele dizendo sobra pro doce. Minha mãe guardou tudo rápido. Depois, caminhando para casa, falou sem mexer os lábios: não volta por lá hoje. E a gente dobrou uma rua antes, como quem foge da chuva. Eu sei que parece pouca coisa dita assim, miúda. Mas não é. A gente não vira mulher só com idade, a gente vira no treino do corpo, a saia que se ajusta, a esquina que se evita, a risada que se engole, o braço que se esquiva. Eu fui ficando boa nisso. Tão boa que um dia nem percebi que já não perguntava mais o porquê. Eu apenas fazia. E, enquanto fazia, o mundo me chamava de direita, quieta, educada. Por dentro, eu ia encolhendo. Dona Odete, um dia, me chamou na saída da aula. Você lê bonito, Margarida. Podia ser professora. Eu ri sem som. Professora era a mulher que ocupava a sala inteira com a voz, que batia palma e o barulho obedecia. Eu ainda morava num corpo acostumado a andar de lado. Mas guardei aquilo como quem guarda uma semente no bolso, pequena, leve, mas promessa. Meu pai, numa noite de trovoada, me disse que a cidade ia mudar, que iam asfaltar nossa rua um dia. Não chegou para nós. O que chegou, antes, foram outras novidades: festa no bairro, caixa de som emprestada, moças com fitas no cabelo e rapazes com camisa cheirosa de colônia barata. Na beira do salão improvisado, eu treinei o mesmo ritual de sempre: ficar na sombra, segurar o copo com as 2 mãos, rir com a boca fechada. E foi ali, com as luzes penduradas e o chão de cimento áspero, que um rapaz de voz mansa disse posso, e estendeu a mão.
Eu respirei fundo. Reconheci o brilho no olho, parecia doce, mas pedia confiança. Naquele instante, sem saber, eu levei comigo todas as ruas que aprendi a dobrar, todos os não passa por ali, todo o peso dos não olha. Eu disse posso, e dancei. Mas essa parte é depois. Antes ainda tem o que faltou na minha infância, o nome exato do medo que a gente não aprende a dizer. Foi esse medo que me ensinou a calar. E foi com ele, sem notar, que eu entrei na vida de adulta achando que silêncio protege. Um dia eu descobri o contrário. Mas, primeiro, eu precisei acreditar que estava tudo certo. Eu não sabia, ainda, o quanto a conta do silêncio é cara. Eu tinha 16 anos quando minha vida pareceu se abrir como uma porta nova. A casa já não me cabia como antes, Dalva e Lourdes já casadas, Tunico correndo atrás de barco pequeno, e eu ficando moça de vez. Foi na festa da padroeira, no salão improvisado com luzes coloridas e cheiro de tacacá na porta, que ele apareceu. Chamava-se Arlindo. Trabalhava na serraria do bairro, braços fortes de quem carregava a tora o dia inteiro, camisa sempre aberta no primeiro botão mostrando a pele tostada. Quando me tirou para dançar, o suor dele grudou na palma da minha mão. A música era carimbó, e o corpo dele sabia os passos como se tivesse nascido dançando. Eu, tímida, segui, mas dentro de mim alguma coisa disparou. Moça bonita não devia ficar no canto, disse, sorrindo com um dente de ouro que brilhava na luz fraca. Eu sorri de volta, sem saber responder. O coração fazia um barulho que abafava até o tambor. Naquela noite, ele me deixou na porta de casa. Não encostou, só falou, volto outro dia, dona Dida. Fiquei sem sono, olhando o teto, com a frase rodando como reza. Nos dias seguintes, ele passou a aparecer mais. Sempre com um mimo, uma fita azul, um pedaço de doce de cupuaçu, uma fruta que dizia ter caído só pra mim. Eu acreditava. Minha mãe franzia a testa, meu pai resmungava de dentro da rede, olho vivo demais, menina. Esse tipo não para quieto. Mas eu já estava fisgada. O namoro começou como se começavam os de antigamente, sentado na sala, porta aberta, minha mãe costurando de lado, meu pai fingindo cochilar. Ele falava baixo, prometia mundos, casa, filhos, vida sem aperto. Eu escutava, corava, e respondia com o silêncio que me ensinaram. Depois de alguns meses, ele pediu minha mão. Meu pai ainda tentou segurar. Tu vai cuidar bem dessa menina? Não quero minha filha chorando por homem safado. Arlindo levantou o queixo. Vai ser a rainha do meu barraco. Palavra de homem. E meu pai, cansado de remar contra, acabou cedendo. O casamento foi simples, vestido emprestado, buquê de flores do quintal, bolo feito por Dalva com farinha de trigo trazida da cidade. A festa teve cerveja para os homens, guaraná para as mulheres, peixe assado em brasa e o batuque improvisado até de madrugada. Eu me senti princesa naquelas horas, como se todo o peso da infância tivesse se lavado com as palmas e os sorrisos. Fomos morar numa casinha de 2 cômodos perto do rio. Quarto pequeno, cozinha que também era sala, banheiro lá fora de madeira. Eu não via miséria, via futuro. O primeiro mês foi de lua de mel, Arlindo saía cedo pro trabalho, voltava tarde com alguma surpresa. Uma vez trouxe um passarinho na gaiola, outra vez um vestido usado mas bonito. À noite, deitava perto, ria, me chamava de minha Margarida do Rio. Eu acreditava em cada palavra. Até que, devagar, o doce virou sombra. Primeiro foram os atrasos, a serraria tá cheia de serviço. Depois, o cheiro de cachaça, que não batia com o suor do trabalho. Um dia, quando dobrei a roupa dele, vi uma mancha vermelha na gola. Perguntei rindo se tinha brigado com a tinta da serraria. Ele respondeu ríspido, tu tá maluca, mulher? Aprende a calar. A palavra bateu mais forte que tapa. De lá em diante, começaram os silêncios dele, longos, duros.
Quando eu perguntava, ele desviava. Quando eu insistia, o olhar dele virava pedra. Às vezes, voltava cheiroso demais, roupa engomada além do normal. Outras, nem voltava. E eu, no quarto pequeno, fingia que dormia, a barriga embrulhada, o coração pedindo desculpas sem motivo. Foi nessa época que descobri que estava grávida. Meu corpo mudou rápido, enjoo, tontura, sono. Corri contar para minha irmã Lourdes, que me levou numa parteira. Tem vida aí dentro, disse a velha, passando a mão na minha barriga pequena. Eu voltei para casa com um brilho que não cabia. Preparei janta especial para contar, peixe com farinha, prato que ele adorava. Quando falei, Arlindo me abraçou, rodou no ar, disse que ia ser o melhor pai do mundo. Prometeu berço, prometeu escola, prometeu nome forte, vai ser Arlindo filho. Homem que nem eu. Eu ri, pedi, e se for menina? O sorriso dele sumiu, não vai ser. Vai nascer macho. Nos primeiros meses, ele até fingiu cuidado, perguntava de desejo, trazia fruta, passava a mão na barriga como se fosse bênção. Mas logo o encanto se quebrou. As saídas voltaram mais frequentes, o dinheiro sumia, a mesa ficava cada vez mais vazia. Eu dizia que precisava de pano pro enxoval, ele dizia depois. Eu chorava sozinha na rede, sem saber se era da gravidez ou da solidão. Minha mãe vinha me visitar, trazia roupa costurada à mão, rezava baixo comigo. Mas evitava falar mal dele. Melhor aguentar calada, filha. Homem é assim mesmo. Não mostra fraqueza. Meu pai, no entanto, olhava fundo, tu tá murchando, Dida. Isso não é vida pra ti. Eu sorria por fora e calava por dentro. O silêncio já fazia parte da minha pele. Eu acreditava que tudo melhoraria quando a criança nascesse. Mas, dentro de mim, o pressentimento crescia junto com a barriga, algo estava errado, e eu não sabia ainda a conta que teria de pagar. O corpo de mulher grávida fala sem pedir licença. A barriga arredondando, os seios latejando, os pés inchando. Eu sentia cada mudança como se a pele fosse roupa apertada demais. Ao mesmo tempo em que o bebê se movia, a desconfiança também se mexia em mim. Era como se dentro do meu ventre crescessem duas vidas, uma de esperança e outra de medo. Nos primeiros 4 meses, ainda havia momentos bons. Arlindo aparecia em casa com sacola de frutas, às vezes bacaba, às vezes murici, e me dizia, é pro menino ficar forte. Mas já não havia a mesma alegria no olhar dele. Era gesto sem alma, como se cumprisse tabela. Quando eu falava de nomes femininos, ele fechava a cara, já disse que vai ser homem. E não deixava a conversa seguir. Eu ficava quieta, mas dentro rezava, seja o que for, venha saudável. As noites tornaram-se longas. Eu deitada na rede, ele chegando cada vez mais tarde. Às vezes entrava pé ante pé, achando que eu dormia. Outras, vinha rindo sozinho, com cheiro de perfume barato que não era meu. Quando perguntei certa vez por que a camisa tinha batom manchado, ele respondeu ríspido, é tinta do escritório, tu não entende de nada. O silêncio que se seguiu pesou mais que resposta. Minha irmã Lourdes vinha sempre. Sentava ao meu lado, passava a mão na minha barriga e dizia, esse bebê vai trazer luz. Mas depois, no canto da cozinha, cochichava, o povo tá falando, Dida. Viram Arlindo com uma mulher perto da serraria. Eu negava com a cabeça, os olhos cheios d'água, é fofoca. Mas por dentro, já sabia. O corpo dele voltava diferente, a respiração pesada, o jeito de não me encarar. Com 5 meses, comecei a sentir dores de cabeça que não passavam. Minhas mãos inchavam, os pés mal cabiam nas sandálias. Dona Raimunda, a parteira, me disse com olhar sério, é pressão alta da gravidez. Precisa descansar, não pode se preocupar. Eu ri sem graça.
Como descansar se o coração batia fora do compasso, se cada ausência dele era uma ferida aberta? Meu pai, seu Zé Raimundo, me carregava peixe fresco e dizia: come, filha. Força pra ti pro neto. Ele não falava mal de Arlindo, mas o silêncio dele tinha peso. Um silêncio diferente do meu. O dele era de raiva contida, o meu de medo. Às vezes eu via nos olhos dele a vontade de me levar de volta para casa, como quem puxa a rede antes da correnteza levar. No 6º mês, as mentiras ficaram descaradas. Arlindo passou a assumir dias inteiros. Quando voltava, o dinheiro era pouco, a desculpa mal contada. Tava ajudando o parente doente. Mas que parente? Toda a família dele morava ali. Eu, com a barriga já grande, ia até a serraria perguntar. Os colegas riam sem jeito, ele pediu folga. E viravam um rosto. Uma tarde, Dona Josefa, vizinha que trabalhava limpando o escritório da serraria, me chamou pelo portão. Os olhos dela tinham pena, e eu já sabia o que vinha. Margarida, não aguento mais te ver enganada. Ele tá com outra. Uma moça nova que veio de fora. Todo mundo lá sabe. Eu fiquei dura, como pau de cerca no sol. Agradeci, entrei, sentei na rede. Passei a mão na barriga como quem protege um segredo. Não chorei. Não gritei. Apenas calei. Naquela noite, Arlindo chegou cedo, talvez por acaso. A mesa estava posta, o feijão fumegando. Eu sentei à frente, sorriso vazio. Ele falou de trabalho, eu fingi escutar. Não toquei no assunto. Meu silêncio era muro, e dentro dele eu me escondi. O bebê mexia forte, como se sentisse a tensão no ar. As semanas seguintes foram de solidão profunda. O corpo pesado, a mente cansada. Eu passava horas olhando pela janela, vendo o rio correr, pensando se minha vida não estava indo embora com aquela correnteza também. Às vezes, conversava baixinho com a criança: não se assusta, filho. Aqui dentro ainda é abrigo. Era promessa que eu mesma duvidava poder cumprir. O 7º mês chegou com pressentimento. As contrações falsas vinham e iam, como avisos. Minha saúde piorava, pressão alta, tontura, inchaço. Dona Raimunda disse: se continuar assim, tem que ir pro hospital. Mas o hospital custava caro, e Arlindo não se importava. Quando contei o que a parteira falou, ele deu de ombros: mulher grávida é cheia de manha. Eu entendi, finalmente, que estava só. Que o pai da criança não era mais aquele rapaz da festa, e sim o estranho que dividia meu teto sem dividir meu coração. E o medo, aquele antigo da infância, voltou com mais força. Só que agora não era só eu em perigo. Havia uma vida dentro de mim, e eu já sentia que, se algo acontecesse, não teria quem me defendesse. No silêncio da noite, com a mão sobre a barriga, fiz uma promessa que até hoje me arrepia lembrar: seja o que for, eu vou proteger você. Mesmo que eu tenha que calar mais uma vez. Quando completei 7 meses de barriga, já não havia como esconder de mim mesma. Arlindo não era mais marido, era hóspede que entrava e saía como bem queria. O corpo dele voltava carregado de cheiros que não pertenciam à nossa casa: cachaça, perfume barato, fumaça de cigarro. Os olhos, antes quentes, agora escorregavam dos meus como quem evita espelho. Os rumores se confirmaram sem precisar de palavra. Bastava a vizinha fechar a boca no meio da frase ao me ver, ou o compadre cochichar no canto da rua. Uma noite, minha irmã Dalva chegou aflita: Dida, não vou mentir. Viram ele com a moça nova da serraria. Andam juntos no mercado, não fazem questão de esconder. Eu senti a cabeça girar, mas sorri amarelo: isso é conversa de gente que não tem o que fazer. E calei, como sempre. O bebê se mexia dentro de mim, chute forte, e eu me agarrava àquele movimento como prova de que ainda havia algo bom me esperando.
Passava horas falando sozinha, acariciando a barriga, pedindo desculpa. Não repara na tristeza da mãe, filho. Aqui fora vai ser melhor. Era meu jeito de continuar. Mas dentro de casa o clima pesava. Quando Arlindo estava presente, a sala parecia menor, o ar mais denso. Ele já não escondia as saídas, já não se esforçava para inventar desculpas. Quando eu tentava perguntar, ele cortava: "Tu anda muito desconfiada. Aprende a ficar calada." A frase, dita no mesmo tom do meu pai, doía diferente. Agora era a ordem que vinha de quem devia me proteger. Comecei a reparar nos detalhes que antes eu mesma apagava. O bolso da calça sempre vazio, quando o pagamento mal chegava em casa. O lençol com cheiro estranho, quando ele dormia sem banho. O olhar duro, quase raivoso, quando eu ousava sugerir que estava difícil comprar até sal. Ele, que no começo me trazia fita pro cabelo, agora virava o rosto diante do enxoval improvisado que minhas irmãs costuravam. O peso não era só da barriga. O silêncio virava muro dentro de mim, mas às vezes eu sentia rachadura. Teve um dia em que, cansada de tanta ausência, soltei: "Você não gosta mais de nós?" Ele me olhou longo, frio: "Tu fala demais. Vai acabar ficando sozinha se não aprender." O coração encolheu. Aprendi, de novo, a calar. Minha saúde se agravava. As dores de cabeça vinham como tempestade. A parteira dizia: "Repouso, menina, se não põe tua vida e a do bebê em risco." Mas como repousar se cada vez que a porta batia eu não sabia se ele voltaria ou sumiria de vez? Passei a dormir na rede com o ouvido desperto, qualquer passo me fazia prender a respiração. No 8º mês, ele desapareceu por uma semana inteira. Sem recado, sem bilhete, sem dinheiro. Eu fui à serraria e ouvi o que mais temia: ele pediu folga, foi resolver umas coisas pessoais. Pessoais. Palavra que doía mais que insulto. Voltei para casa do meu pai, arrastando a barriga grande e o coração em pedaços. Ele me recebeu em silêncio, só puxou a cadeira, botou o peixe no prato e disse: "Aqui ninguém te larga." As minhas irmãs se revezaram para me ajudar. Sebastiana lavava roupa, Dalva cozinhava, Lourdes passava noites comigo. Mas o vazio era grande demais para preencher. Eu dormia no quarto de infância, olhando o teto de palha e lembrando da menina que um dia acreditou em promessas de fita colorida. No 8º dia, Arlindo apareceu na porta. Abatido, barba por fazer, olhos fundos. Pediu para falar comigo sozinha no quintal. Meu pai relutou, mas deixou. "Onde você estava?" perguntei, a voz tremendo. Ele desviou: "Tive que ir para Belém, resolver negócio da serraria." Eu encarei: "Mentira. Disseram que você pediu folga." Ele suspirou, passou a mão no cabelo, e disse baixo: "Tá certo, fui resolver coisas minhas. Agora voltei. Vamos para casa, não fica bem mulher casada na casa do pai." Eu sabia que não era verdade, mas voltei. Não por ele, mas porque não via saída. 8 meses de barriga, sem dinheiro próprio, numa época em que mulher separada era vergonha. Meu pai me abraçou forte, mas não falou nada. Eu fui com o coração pesado, tentando acreditar que ainda podia salvar algum pedaço do sonho. De volta ao barraco, nada mudou. Pelo contrário, as saídas ficaram mais descaradas. Às vezes ele voltava no outro dia, às vezes nem isso. O dinheiro mal dava pro básico. Eu, inchada, cansada, tentava manter a casa em ordem. Preparava o enxoval com retalhos que as irmãs me traziam. Cantava baixinho para a barriga, como quem insiste em plantar esperança em terra seca. Até que um fim de tarde, Dona Josefa bateu na minha porta. Os olhos dela brilhavam de pena. "Minha filha, não consigo mais ver você enganada. Arlindo tá com a moça nova da serraria. Todo mundo sabe."
Ela até fala em casar quando ele largar de ti. Dizem que já tá esperando o filho dele. Senti o mundo parar. Apoiei a mão na parede para não cair. A barriga endureceu, o coração disparou. Mas não chorei. Agradeci, fechei a porta e sentei na rede. Passei a mão no ventre e sussurrei: a gente tá sozinho, meu filho. Só nós dois. Naquela noite, ele chegou mais cedo que o costume. A mesa estava posta, a casa arrumada. Eu sentei de frente para ele. Não falei nada. Sorri pequeno, servi o prato, e guardei dentro de mim a decisão que nunca confessei: proteger meu bebê custasse o que custasse. Porque do homem que um dia me prometeu o mundo, já não havia nada além de sombra. Foi numa tarde abafada, céu cor de chumbo antes da chuva, que senti a primeira fisgada. Não era cólica de comida, vinha de dentro, firme, e depois soltava. Sentei na beira da cama, mão na barriga, respirei como Dona Raimunda tinha ensinado. O quarto parecia menor, a janela mais alta, e eu sabia, tinha começado. Mandei o menino da vizinha chamar Lourdes. Enquanto esperava, arrumei a casa num gesto automático: água para ferver, lençol limpo, a bacia de alumínio que sempre brilhava quando eu precisava que alguma coisa brilhasse. O relógio de parede marcava as horas devagar, e entre uma fisgada e outra eu ouvia o rio batendo no barranco, como se me lembrasse de que tudo tem maré. Lourdes chegou com o vestido ainda molhado de sabão na barra, me olhou de cima a baixo, não fez drama. Tá vindo? Perguntou. Eu assenti. Ela amarrou o cabelo, tirou do saco um punhado de folhas para um chá morno, abriu as janelas para entrar vento. Vou chamar Dona Raimunda já, mas ainda vai demorar um pouco. Tu aguenta. Eu disse que aguentava. Eu sempre disse. O que eu não disse foi que o medo sentou ao meu lado como visita velha. Não era medo da dor, era do que vinha junto com ela. A casa já estava escura quando Arlindo empurrou a porta. Cheiro de rua, de bebida, de perfume que não era meu. Parou na soleira, me mediu de cima a baixo, riu com um canto de boca. Ainda nessa frescura? Eu segurei o lençol com força. Lourdes se enrijeceu, mas só falou: ela tá em trabalho de parto. Ele virou a cara como quem escuta a chuva. Pois trate de fazer silêncio. Gosto de dormir sem barulho. Não respondeu às perguntas, não trouxe nada, não perguntou nada. Passou pelo quarto sem tocar em nada, bateu a porta do outro cômodo e ficou ali bufando, como se a respiração dele pudesse mandar nas contrações. Eu concentrei no que importava: ar entrando, ar saindo, mão espalmada na barriga. A cada dor que chegava, eu contava devagar, como quem atravessa a ponte de madeira com passo medido. Dona Raimunda chegou perto da meia-noite, cabelo preso num coque torto, olhar firme de quem já viu nascer e morrer. Trouxe panos fervidos, pediu mais água quente, organizou o quarto como se fosse uma capela silenciosa. Vai dar certo, Margarida. Tua menina parou, sorriu de leve, ou teu menino já tá batendo na porta. Eu agradeci com a cabeça. Lourdes ficou do meu lado, segurando minha mão sem apertar. As horas viraram uma coisa só: eu, o corpo, a dor, a voz de Dona Raimunda marcando o compasso, o vento que entrava pela janela e trazia cheiro de terra molhada. Do outro lado da parede, Arlindo resmungava frases soltas, andava pra lá e pra cá, arrastava a cadeira. Às vezes parecia falar sozinho, às vezes parecia falar com alguém pelo vão da janela. Eu não quis saber. Aprendi cedo que tem janela que a gente não olha. Perto da madrugada, a chuva desabou de vez. O telhado respondeu com seu barulho conhecido, e, por um instante, eu senti alívio: a natureza fazia mais barulho que a casa. Foi nessa hora que a dor mudou de lugar, veio redonda, funda, e não me deixou escolha. Eu agarrei o tronco da cama, curvei o corpo como me ensinaram, e deixei que o que era de vir viesse. Ouvi Dona Raimunda dizer algo como agora, e Lourdes chorou baixinho sem desarrumar a voz.
Não vi Arlindo no quarto. Só ouvi uma porta fechar, passos no quintal, o estalo de um fósforo. Depois, nada. Eu segui, como quem atravessa rio com água no peito. Quando o choro finalmente cortou o ar, não era meu. Era um choro novo, limpo, insistente, que me abriu por dentro num jeito que nenhum medo conseguiu fechar. Dona Raimunda levantou o pacotinho e disse sem suspense: "É menina." Eu sorri com a boca e com os olhos, um sorriso que doeu e curou ao mesmo tempo. Lourdes enxugou o rosto com o próprio avental e repetiu como bênção: "Menina." Dona Raimunda a enrolou com capricho, aproximou do meu peito. A pele dela estava morna e cheirava a sabão e começo. Tinha mãos minúsculas de quem ainda não aprendeu o peso do mundo. Eu a encostei em mim e disse o que precisava ser dito: "Bem-vinda." Arlindo apareceu na porta quando o dia clareava o suficiente para mostrar o pó no chão. Olhou rápido, como quem confere uma encomenda. "Não é menino", constatou, sem emoção. Eu calei. Ele encostou o ombro no batente, avaliou a casa, avaliou minha cara cansada, e falou baixo, cada palavra medindo distância: "Eu volto depois." Não perguntou o nome, não tocou na criança. Saiu devagar, a chinela arrastando, e a chuva, que já tinha virado garoa, levou o som dele para fora. Dona Raimunda fingiu não ver. Lourdes respirou fundo, quis xingar, não xingou. O que tinha que acontecer naquela hora era outra coisa: me recompor, comer um caldo, encostar a cabeça e aprender o ritmo novo do peito. Havia cansaço em mim, um cansaço que não se explica com horas. Havia também uma leveza estranha, como se um pedaço de mim tivesse finalmente encontrado lugar. A manhã avançou com cheiros bons: café passado no pano, beiju, sopa de frango que Dalva trouxe mais tarde quando soube. As vizinhas bateram na porta com panos, uma fralda, um macacãozinho que tinha pertencido a um sobrinho de alguém. As mulheres sabem cercar uma mulher quando nasce outra vida, fazem círculos sem alarde, ajustam um lençol, ajeitam a cabeça da criança, vigiam a porta com o corpo se for preciso. Perguntaram o nome. Eu não tinha coragem de dizer os que a gente tinha ensaiado, os que Arlindo aprovava. Senti dentro de mim uma palavra que acendeu sozinha, como lamparina: Luzia. Foi o que falei. Lourdes sorriu: Luzia é bom. Luz fica no nome para lembrar de não apagar. Dona Raimunda repetiu baixinho, como se benze-se: seja Luzia, então. No segundo dia, a pressão me cobrou a conta do esforço. A cabeça pesava, as vistas escureciam e clareavam. Dona Raimunda mediu meu pulso, me fez ficar quieta, aumentou minha água com sal na medida certa, ficou de olho até eu estabilizar. Vai precisar de calma, de pouco susto, disse. Eu prometi o que pude. Calma eu tentaria. Pouco susto eu não comandava. Arlindo não voltou no primeiro dia. Nem no segundo. Mandou um recado pelo compadre: tá vendo umas coisas. As coisas de Arlindo nunca tinham endereço. Meu pai apareceu com um saco de peixes e uma cara que misturava raiva e ternura. Olhou a menina no meu colo, se refez num sorriso torto, e disse só: minha neta. Sentou na cadeira, mexeu no chapéu, olhou para os cantos da casa. Eu sabia que ele queria me levar de volta. Eu também queria, mas ainda não conseguia me mover do lugar. Tem horas em que a gente só consegue existir sentada, com a criança respirando no nosso peito. Era uma dessas horas. Ao cair da tarde, a casa ficou tranquila de um jeito raro. As vizinhas voltaram para as próprias cozinhas, Lourdes foi tomar banho, Dona Raimunda cochilou na cadeira, e eu fiquei sozinha com Luzia. O barquinho no rio fez um risco na água, e o céu clareou num rosa triste. Foi nesse silêncio que entendi, com a nitidez que às vezes chega sem aviso, o pior daquele dia não tinha sido a dor. O pior tinha sido a ausência com que ele atravessou o quarto, como se o mundo que acabará de nascer não tivesse nada a ver com ele. A dor passa. A ausência entra e mora.
De noite, quando o bairro ficou só chiado de grilo e água, Luzia acordou chorando de um jeito novo, entrecortado. Eu me levantei devagar, ainda tonta, e tentei o peito. Ela demorou a pegar, mas pegou. O corpo dela encaixou no meu como coisa pensada. Encostei o queixo no alto da cabeça pequena e, pela primeira vez em muitos meses, falei sem medo, baixinho, mas falei, eu vou dar conta. Eu teria gostado de prometer mais, uma casa grande, dinheiro, um mundo sem tropeço. Não prometi. Prometi o que cabia na minha mão naquele momento, presença. A minha. Sem aplauso, sem barulho, sem testemunha. Só eu e ela, respirando no mesmo ritmo, enquanto a chuva, que voltará fininha, lavava o telhado. No outro dia, acordei do mesmo jeito, cansada e inteira. Lourdes varreu a casa, Dalva trouxe mais roupa, Dona Josefa passou para saber se eu precisava de algo da venda. Arlindo não veio. A cadeira vazia dele no canto deixou de parecer espera e virou móvel. Quem já esperou demais aprende a rearrumar a sala. Quando a luz da tarde bateu no rosto de Luzia e deixou o nariz dela ainda mais pequeno, eu pensei no que Dona Odete me disse um dia lá atrás: você lê bonito, Margarida. Podia ser professora. Sorri de lado. Eu ainda não sabia nada do depois, nem de emprego, nem de separação, nem de coragem. Mas entendi uma coisa simples, dessas que a vida demora a ensinar. Havia em mim um fio de força que não vinha de ninguém que me prometeu cuidado. Vinha dos nãos que sobrevivi, das esquinas que desviei, da menina que aprendeu a calar e agora ia ter que aprender uma outra forma de falar, por mim e por ela. Naquele dia, eu sobrevivi à dor. Mas, mais do que isso, eu sobrevivi à ideia de que era preciso um homem de pé dentro da casa para ela ser casa. Ele não estava. Nós estávamos. E era começo. As primeiras semanas com Luzia foram como viver em dois tempos ao mesmo tempo. De um lado, a doçura da menina no meu colo, aquele cheirinho de pele nova, o choro miúdo que se aquietava quando eu encostava o rosto no dela. Do outro, a ausência dele, mais ruidosa que presença. Era como se a casa tivesse virado dois mundos, o quarto, onde reinava o amor pequeno e silencioso entre mãe e filha, e a sala, onde ecoava o vazio de quem devia ser pai. Arlindo voltou no 10º dia. Entrou sem bater, olhou rápido pro berço improvisado, e comentou frio: menina dá mais trabalho. Não perguntou o nome, não tocou nela. Apenas largou no canto uma sacola com pão dormido e cachaça. Lourdes, que estava comigo, se armou de coragem. Essa criança não pediu para nascer, Arlindo. Merece pai. Ele soltou um riso torto, acendeu cigarro, e respondeu: pai ela tem, tu e essas irmãs metidas que não me deixam em paz. E saiu, deixando a fumaça e a raiva atrás. Foi assim, cada vez que vinha, trazia peso, nunca alívio. O dinheiro diminuía. Às vezes desaparecia por 2, 3 dias. Eu aprendi a sobreviver com o que meu pai mandava: peixe, farinha, uma galinha quando podia. Minhas irmãs se revezavam, cuidavam de mim, cozinhavam, lavavam roupa. Mas dentro de mim crescia vergonha, como se eu fosse fardo. Não falava nada, só sorria pequeno quando elas entravam pela porta. Meu corpo também cobrava caro. A pressão continuava alta, as dores de cabeça vinham com força, os pés inchados mal entravam em sandália. Dona Raimunda dizia: é risco, Margarida. Tua saúde pede descanso e paz. Mas paz era coisa que não morava mais ali. Às vezes eu fechava os olhos, fingia que dormia, só para não ouvir o som do portão batendo quando ele chegava bêbado. As noites viraram teste. Eu ninava Luzia com cantigas que lembrava da minha mãe. Mas sempre com o ouvido atento, se ele entrava, meu corpo endurecia. Havia uma tensão no ar, como se eu precisasse proteger não só minha filha, mas também o próprio silêncio da casa.
Ele falava alto, às vezes chutava a cadeira, reclamava de coisas que eu não entendia. Nunca tocou na menina. Isso, de algum jeito, era alívio e dor. Com o tempo, a vizinhança deixou de esconder. Uma mulher me contou, baixando a voz: ele vive no quarto de outra, Margarida. Todos sabem. Só tu finge que não. Eu ouvi calada, agradeci, voltei para casa e sentei no chão. Luzia dormia tranquila, sem saber da boca do mundo. Passei a mão no rosto dela e prometi: não vou deixar que a maldade dele roube tua calma. Meu pai passou a vir mais vezes. Sentava na varanda, olhava o rio, e dizia com firmeza: filha, tu pode voltar quando quiser. Esse barraco não te merece. Eu queria aceitar, mas tinha medo. Medo do que diriam, medo de criar filha sem pai, medo de ser apontada como mulher largada. E também, no fundo, ainda havia aquele restinho de esperança, teimoso como mato entre pedra, que talvez ele mudasse. Só que cada visita dele confirmava o contrário. Certa noite, quando a menina chorou forte, ele reclamou: essa peste não me deixa dormir. Pegou a rede e foi pro quintal. Eu encolhi Luzia no peito, chorei junto com ela, mas sem barulho. O medo agora não era só da solidão, era da sombra que ele trazia quando estava perto. E assim fui entendendo: a casa dividida não se conserta com reza nem promessa. Eu precisava aprender a viver no pedaço que ainda era meu, o quarto pequeno, o berço de pano, a paz miúda que minha filha me dava quando me olhava, mesmo sem entender o mundo. Esse pedaço eu defendia com unhas e silêncio. Foi no fim do segundo mês de vida dela que percebi: a verdadeira luta não era contra ele. Era contra a ideia de que eu precisava dele. As noites seguintes foram feitas de passos arrastados e portas batendo mais forte do que o vento pedia. Luzia tomava susto fácil, eu embalava e contava baixinho até 10, como quem segura uma enchente com a palma da mão. Não era a dor do corpo que me preocupava mais, era o jeito como o ar da casa mudava quando ele entrava. As coisas se deslocavam de lugar, o copo estourava no chão sem querer, a cadeira virava, o rádio chiava alto e depois mudo. Eram sinais. Quem vive de silêncio aprende a ler barulhos. Uma madrugada, o estouro veio seco, no meio da cozinha. Eu segurei Luzia junto ao peito, sem acender luz, e esperei o barulho passar como se fosse chuva forte. Nenhuma palavra. Só respiração pesada, a sombra dele no vão da porta e aquele cheiro de rua que trancava a janela por dentro. Quando o sol abriu, vi os cacos no chão, o prato trincado, a marca funda no tampo da mesa. Lavei tudo devagar, cada pedaço, como quem recolhe pensamentos perigosos. Naquele gesto, algo em mim ficou claro: eu não podia mais depender da sorte de acordar num dia bom. Fui até a casa do meu pai. Tinha vergonha de chegar com essa cara de quem falhou, mas levei a verdade no colo, dormindo, com um laço no cabelo. Seu Zé Raimundo me ouviu em silêncio, o olhar no rio, como quem calcula a corrente. Quando terminei, ele levantou devagar a rede, botou o chapéu, e disse a frase mais simples e mais firme da minha vida: a gente te busca hoje. Voltei pro barraco com Lourdes e Dalva. Peguei pouca coisa: as roupinhas de Luzia, 2 panelas, o lençol preferido, a lembrança da minha mãe numa fotografia desbotada. O resto ficou. As vizinhas apareceram sem fazer pergunta, cada uma com um saco de pano, um conselho mudo, um abraço de canto. O medo pedia pressa, a dignidade pedia calma. Juntei as duas. Arlindo não estava. Melhor assim. Deixei um papel dobrado sobre a mesa, fomos para a casa do meu pai. Sem acusar, sem pedir. O que precisava ser dito já tinha sido muitas vezes, e sem mudar nada. Fechei a porta por dentro e, pela primeira vez desde que casei, tirei a chave da cintura sem tremor. Na casa do meu pai, arrumaram para nós o quarto que um dia foi de Dalva. Rede esticada, um berço de madeira que Tonico improvisou com tábuas da canoa velha,
uma mesa pequena. Lourdes trouxe garrafa térmica, dalva, 2 toalhas novas, Dona Josefa, travesseiro fofinho. É do meu neto, mas ele já cresceu, disse, e me deu um beijo de lado, como quem pede licença. Luzia dormiu a tarde inteira como se soubesse que o ar tinha mudado de lugar. No outro dia, comecei a vida nova. A palavra nova não é bonita como parece, ela vem com susto, aperto e muita conta na cabeça. Fui cedo pra feira com um cesto de pães de goma e copinhos de café que aprendi a coar mais forte. É pra segurar o mundo, eu dizia rindo. Voltei com troco contado e cheiro de tacacá no cabelo. À tarde, lavei roupa pra fora na casa de Dona Teresa, à noite, costurei barras de saia com a luz fraca do abajur, enquanto Luzia roncava miúdo. Nessa correria de dias, chegou a hora do cartório. Foi um passo que adiei mais do que o necessário. Medo de quê? Do olhar do escrivão, da pergunta que sempre vem, e o pai? Vesti a blusa boa, ajeitei o laço de Luzia e fui. A sala tinha ventilador fazendo barulho de hélice cansada. Entreguei a papelada, disse nomes, confirmei data. Quando perguntaram pelo pai, a frase parou na garganta. Eu respirei, segurei o peso da minha história numa sílaba só e falei, não vai constar. O homem fez cara de quem já ouviu aquilo outras vezes, carimbou, e me devolveu a certidão com calma. Mãe, Margarida. Filha, Luzia. Segurei o papel como quem segura destino. Saí do cartório com as pernas fracas e um alívio tímido batendo no peito. O sobrenome dela vinha do meu. Era pouco e era tudo. Na igreja, encontrei uma roda de mulheres que sabiam mais de vida do que de reza. A coordenadora, Dona Zuleide, tinha mãos cheias de calos e um sorriso que punha ordem na sala. Vem quinta-feira, tem reunião das mães, disse. Fui. Não houve sermão nem consolo pronto. Cada uma falava do jeito que dava, umas choravam no pano, outras contavam da venda na feira, do menino doente, do marido que some e volta como se a casa fosse guarda-volumes. Ali, pela primeira vez, eu disse em voz baixa o que antes só dizia pra dentro. Ninguém me mandou calar. Ninguém usou a palavra vergonha. Saí de lá mais leve e com um saco de fraldas doadas debaixo do braço. A diretora da escola municipal, que conhecia Dona Odete, me chamou, precisamos de auxiliar na secretaria. É pouco, mas é certo. Fui no outro dia. A mesa tinha pilha de cadernos, a lousa rangia, e as crianças passavam correndo com um sorriso que bagunçava qualquer tristeza. Anotei matrícula, organizei papel, servi água, e voltei para casa com a carteira assinada. O mundo não tinha melhorado, eu é que tinha ganhado um chão. Arlindo apareceu no portão do meu pai uma vez, ao cair da tarde. Eu estava na cozinha, Luzia no colo, quando ouvi a voz dele, mansa de um jeito estranho, vim ver minha filha. Meu pai ficou de pé na varanda, sem berro, sem faca, só o corpo erguido como cerca firme. Aqui ninguém entra à força, disse. Se quiser falar, peça direito. Se quiser ajudar, traga alimento, dinheiro ou respeito. Arlindo desviou os olhos, coçou a nuca, prometeu qualquer coisa que o vento levou. Não entrou. Nem insistiu. Percebi que o medo, quando não encontra a porta aberta, se cansa. Com os dias, fiz uma rotina que não dependia da vontade de ninguém além da minha. Feiras às terças e sábados, escola de segunda a sexta, costura à noite. Meu pai ficava com Luzia nas manhãs ou à tarde, Dalva pegava. À noite, a gente se encontrava em volta da mesa pequena e cada um contava uma coisa boa do dia, por menor que fosse. Vendi 3 pães a mais. Luzia dormiu 2 horas seguidas. O rio estava manso. Pequenas vitórias fazem paredes. A culpa ainda visitava meu travesseiro. A pergunta e se também, e se eu tivesse ficado, e se um dia ele mudasse, e se minha filha precisasse de um pai. Mas, quando isso vinha,
Eu encostava o ouvido no peito de Luzia e lembrava do barulho dos cacos no chão, do prato trincado, da respiração pesada no meio da madrugada. Silêncios dizem as coisas quando a gente não quer ouvir. Eu ouvi tarde, mas ouvi. Um domingo, na saída da missa, Dona Zuleide me puxou pro lado. Tem um grupo de reforço escolar à tarde. Crianças que ficam na rua. Você tem jeito para papéis e pra gente. Quer ajudar? Eu quis. Não por caridade de cartaz, por reconhecimento. Eu sabia o que era ser miúda num lugar grande e sem escuta. Aos poucos, sentei no chão com as crianças para fazer letra, contei história para acalmar, ouvi confissões de 7 anos que já pesavam como se fossem de 30. Eu não curava ninguém. Mas trazia água e sombra. Às vezes é o que salva. Arlindo virou rumor. Viram ele no mercado com outra. Dizem que foi trabalhar noutro bairro. Falaram que tá devendo na bodega. Eu aprendi a deixar que as notícias morressem na esquina antes de atravessarem minha porta. Quando ele aparecesse com ajuda verdadeira, a gente conversava. Enquanto isso, eu seguia o que era certo: botar comida na mesa, manter a cabeça erguida e o nome da minha filha limpo. Num fim de tarde, sentada na varanda com meu pai, Luzia brincando com uma tampinha de garrafa, ele disse sem virar o rosto: Tu demorou, mas chegou, filha. Eu entendi. Demorei porque o silêncio é uma casa confortável, a gente conhece os cantos, mesmo que tropece neles todo dia. Sair exige coragem de aprender outro mapa. A brisa do rio trouxe cheiro de chuva leve. Eu pensei na menina que fui, nas esquinas que aprendi a evitar, nas palavras que engoli para ser chamada de direita. Pensei no copo que estoura e ninguém diz foi. Pensei em Luzia, que, se Deus permitir, aprenderá cedo que respeito não se pede sussurrando. Se aprendi alguma coisa, foi isso: medo a gente não vence de briga, vence de decisão. A minha foi atravessar a rua. Naquela noite, botei Luzia para dormir, lavei as xícaras, fechei a janela e sentei na beirada da cama. O corpo doía, o bolso pesava menos do que precisa, mas havia uma paz nova, a que não depende do humor de ninguém. Não sei do amanhã, mas sei do agora. E no agora, minha casa voltou a ter a medida da minha voz. Amanhã eu acordo cedo, passo café, preparo os pães, arrumo Luzia, e vou. O começo, enfim, tinha começado. Os meses seguintes foram duros, mas pela primeira vez duros do meu jeito, não do jeito de outro. O dinheiro da escola era pouco, os pães de goma que eu vendia no mercado completavam só até a metade do mês, mas toda noite havia prato na mesa. Luzia crescia ligeira, olhos atentos, riso fácil. Quando começou a sentar sozinha na rede, Dalva dizia: Essa menina tem força na espinha, puxou da mãe. Eu sorria, sem corrigir. Arlindo virou fantasma. De vez em quando alguém comentava: Vi ele no bar da esquina. Outras vezes, uma vizinha cochichava: Tá morando com aquela moça da serraria. Eu já não perguntava, já não me doía como antes. O nome dele perdeu lugar dentro da casa. A cadeira onde ele sentava agora servia de apoio pro cesto de roupa. O cheiro dele não voltava. O silêncio, que antes me pesava, agora me devolvia ar. Na escola, comecei a aprender mais do que ensinei. Ficava de olho nas professoras, no jeito que falavam com as crianças, como organizavam os cadernos, como lidavam com as perguntas. Um dia, a diretora me pegou anotando palavras difíceis num pedaço de papel. Sorriu: Você gosta de aprender, Margarida? Já pensou em terminar os estudos? A pergunta ficou ecoando em mim. Eu, que parei cedo para cuidar de casa, agora mãe, com a filha pequena, me imaginando num banco de sala de aula. Parecia sonho grande demais. Mas sonhos grandes também se plantam devagar. À noite, quando a luz da lamparina balançava, eu copiava letras num caderno velho que Dalva me trouxe. Luzia, no berço improvisado, resmungava baixinho:
e eu lia para ela sílabas simples, como se fossem histórias. Parará, marré, caça. Talvez ela não entendesse nada, mas me olhava como que entendia tudo. Aos domingos, comecei a frequentar com mais firmeza o grupo das mulheres na igreja. Ali, entre rezas e relatos, eu percebia que meu peso não era único. Outras carregavam marcas parecidas, maridos que sumiram, filhos criados sem pai, vergonha que a sociedade plantava como erva daninha. Cada vez que uma falava, outra sentia, e assim nascia uma rede invisível que segurava todas nós. Eu dava um pedaço de farinha, recebia 1 litro de leite. Uma cuidava da filha da outra, outra emprestava tecido. O mundo se rearrumava pela solidariedade. Um dia, voltando da reunião, encontrei Arlindo parado no portão do meu pai. A barba por fazer, os olhos vermelhos, o corpo magro. Pediu para ver Luzia. Eu apertei a menina contra o peito. Meu pai saiu logo atrás de mim, firme, ver só se for para respeitar. Ele desviou o olhar, não sustentou. Murmurou algo sobre trazer dinheiro, mas nunca trouxe. Virou promessa solta no vento. Eu entendi ali, de uma vez por todas, que ele não tinha mais espaço. Nem na casa, nem na vida, nem no nome que minha filha carregava. O laço já estava cortado, mesmo que a lembrança ainda doesse como ferida aberta. O tempo foi passando. Luzia aprendeu as primeiras palavras, as primeiras passadas trêmulas. Cada conquista dela era vitória minha. Quando ela disse mamãe pela primeira vez, eu chorei de um jeito que não chorei nem no dia em que nasceu. Era como se ela dissesse, estamos aqui, só nós duas, e basta. Comecei a sonhar de novo. Não com casamento, nem com um homem, mas com o futuro. Pensei em estudar, em talvez um dia ser professora. Pensei em ensinar não só minha filha, mas outras crianças também. No fundo, sabia, minha vida tinha sido quebrada, mas não estava acabada. Eu ainda podia construir. E dessa vez, cada tijolo seria posto com minhas próprias mãos. Na varanda da casa do meu pai, olhando o rio que nunca para de correr, senti uma paz estranha. Não era felicidade completa, mas era firmeza. Como se, depois de tanto tropeço, eu tivesse encontrado enfim um chão onde meus pés não escorregavam mais. E foi nesse chão que comecei a erguer, devagar, a vida que seria só minha e de Luzia.